Muito bem, gente. Um bom dia para todos. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses últimos dias da história da Terra. Estamos realmente muito próximo da volta de Jesus. As profecias estão se cumprindo e é sobre uma delas que eu quero mencionar com você. Talvez não uma profecia específica é, que você talvez tenha já ouvido no Apocalipse, nada disso. Mas é uma profecia é, bastante significativa e por isso eu coloquei o título da mensagem de hoje, Característica Escatológica dos Ímpios. Então, qual seria, biblicamente, uma característica dos ímpios desses últimos dias? Por isso que escatológica, escatologia tem a ver com os últimos eventos, né? Então, nesses últimos dias, qual seria a característica dos ímpios? Porque a gente não quer fazer parte desse grupo, a gente quer fazer parte dos salvos. Então, se a gente souber qual é a característica dos ímpios, a gente vai, entendendo essa característica, a gente vai evitar de fazer parte ou de ter essas características, né? Então, eu vou colocar alguns textos aqui na tela, todos eles na tela, para facilitar aí a nossa compreensão. Vamos começar com esse texto aqui, que é um texto bastante conhecido do Antigo Testamento, do livro de Ezequiel. Então, o texto diz aí, ó: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E como resultado disso, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então, o contexto aqui está mencionando exatamente a nova aliança, como é que Deus faria, embora isso já era uma realidade no Antigo Testamento, mas muito mais no Novo Testamento, no que a Bíblia chama nova aliança. Então, Deus diz: Eu vou dar um coração novo para você, está aí grifado de amarelo, né? Ou com a cor diferente. Então, Deus está dizendo: Olha, eu vou dar um coração novo para você. Queridos, o nosso problema não está no exterior, o nosso problema está no interior, mas esse interior ele afeta o exterior. Então nós não somos pecadores porque a gente peca. A gente peca porque a gente é pecador. Então Deus diz: Olha, eu vou ter que trabalhar dentro. Eu vou dar um coração novo para você. E no texto abaixo, no verso seguinte, ele diz: Eu vou dar o meu espírito para você. Vou colocar dentro de você o meu espírito. E ainda nesse verso, falando do espírito, ele diz: Eu vou dar o meu espírito para um objetivo. Qual é o objetivo de Deus dar o espírito? O texto está dizendo: Eu vou colocar em você o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Em outras palavras, Deus está dizendo: Eu vou dar o meu espírito para que você me obedeça. Então, Deus está prometendo o espírito dele, em outras palavras, um coração novo, e você então vai me obedecer. Esse é o ponto aqui, tá bom? E qual é o resultado disso? Nós teremos nojo de nós mesmos, porque vai mudar dentro. Veja, quando a gente comete, qualquer pessoa comete um pecado, comete um erro sabendo que é um erro, sabendo que é um pecado, e às vezes não sabendo também. Mas quando você descobre depois que é pecado, quando o Espírito consegue convencer você de que isso é pecado, você olha para aquele seu erro e pensa: puxa vida, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude falar isso? Como é que eu pude. Então, o Espírito sempre nos convence, né? João capítulo 16, verso 8. O Espírito nos convence do que é pecado. E quando ele consegue nos convencer, a gente obedece, a gente não comete mais aquele pecado. E o texto está dizendo que quando a gente olha para aquele erro que a gente cometeu, a gente vai ter nojo de nós mesmos, né? Então, esse é um pano de fundo para a gente entender a característica dos apóstatas, a característica dos ímpios nesses últimos dias, tá bom? Vamos para outro texto aqui, ó. Peraí. Ok, agora foi. Bem. Eu coloquei esse texto aqui, ó, é, só ele agora e vou comparar ele com outros textos, tá bom? Porém, dentro de vós
o meu espírito, deixa eu colocar no meu texto aqui. Porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, e eu grafei, deixei específico aí, no meu espírito. Eu menciono aqui, eu saliento aqui que o Espírito é dado para obedecer. Então, estatutos, juízos, guardeis, observeis, tá bom? E esse texto faz coro com esse outro aqui, ó, Atos 5. Só que um pouquinho diferente. Atos 5 está dizendo: e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu. Para quem Deus deu o Espírito? Aos que lhe obedecem. A gente já estudou sobre isso aqui, eu já fiz uma série sobre o Espírito Santo aqui, e a gente já viu. Esses dois textos têm uma pequena diferença. No primeiro texto, está dizendo que o Espírito Santo é dado para obedecer, ou seja, ninguém consegue obedecer sem o Espírito. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é o contrário. Quanto mais você obedece, mais você tem o Espírito. Porque o Atos 5, o texto está dizendo: o Espírito Santo foi dado para quem obedece. Então, repito, há uma pequena diferença entre esses dois textos. Um, você tem o Espírito e aí você obedece. Ninguém consegue obedecer sem o Espírito. E o outro texto está dizendo: quanto mais você obedece, mais você tem o Espírito. Tá bom? Mas você percebe a relação de obediência e o Espírito Santo? Então, a relação é muito forte entre obediência e o Espírito Santo. E eu ainda trago esse outro texto aqui, ó. João, né, escreveu o que Jesus disse. Jesus disse: se vocês me amam, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, olha, eu grifei aí, ó, a palavra mandamentos. Se você me ama, você me obedece. E eu vou rogar ao Pai e ele vai dar para você outro consolador. Então veja que quem é o consolador aqui, a gente sabe, se você ler lá o verso 17 desse mesmo capítulo, vai falar que é o Espírito Santo. Então, o consolador aqui, o Espírito Santo, também Jesus está prometendo o Espírito Santo para quem obedece. Então ele está dizendo: você me ama, você guarda os meus mandamentos, e aí eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai dar outro consolador, vai dar o Espírito para quem está nesse caminho de guardar os mandamentos por amor. Então, esses três textos mostram a relação íntima que a Bíblia faz entre o Espírito Santo e a obediência, ok? Isso, repito, a gente já viu no estudo que a gente já fez aqui. Só que agora eu quero acrescentar alguma coisa interessante. Jesus está mencionando que fazendo uma relação, correlação entre o Espírito Santo e o amor. Porque ele está dizendo: se você me ama, você me obedece, e a gente já viu, quanto mais a gente obedece, mais a gente tem o Espírito Santo. Queridos, ninguém absolutamente que diz ter o Espírito Santo, mas não mostra frutos de obediência, isso é engano. Lembre-se que Jesus falou em Mateus 7,15, se eu não me engano: pelos seus frutos os conhecereis. Então, se uma pessoa diz que eu tô cheio do Espírito, eu tenho Espírito, o Espírito fala comigo e tal, mas se os frutos dela não demonstram frutos de obediência, não tem o Espírito. Não tem. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouquinho. Então, qual é a relação que Jesus está fazendo aqui? Ou a Bíblia faz a relação de Espírito e obediência. E agora Jesus está fazendo a relação do Espírito com o amor. Por que que Jesus está fazendo a relação do Espírito com o amor? E o que tem a ver Espírito, Espírito Santo, amor e obediência? O que tem a ver Espírito Santo, amor e obediência? Esses três pontos eu vou caminhar aqui agora para alguns textos com você. Olha esse texto aqui, ó. Romanos capítulo 5, Paulo escreveu: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi otorgado. Então, olha a relação do Espírito Santo com o amor. Lembre-se que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa e nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, ele é o próprio Deus. Se a Bíblia fala que Deus é amor, obviamente o Espírito Santo também é. Nesse texto específico, Paulo está dizendo que o Espírito, que Deus, como é que Deus coloca o amor em mim? Como é que Deus coloca o amor em você? Por meio do Espírito.
Então, ninguém tem amor sem o Espírito. E ninguém que diz ter o Espírito tem o amor, ou não tem o amor. Então, o Espírito é dado, o texto está dizendo que o Espírito é dado para mim e para você por. Perdão, o amor é dado para mim e para você por meio do Espírito. Então, olha a relação de Espírito, amor e obediência. Olha esse outro texto. Lembra-se Gálatas 5? Mas o fruto do Espírito é. Por que eu coloquei aí o fruto do Espírito é? É só amor. Você sabe que o texto é mais longo. Mas se você analisar lá, quando Gálatas 5, Paulo vai falar de frutos da carne, ele fala os frutos no plural. Os frutos, tudo no plural. Os frutos da carne são, plural, porque são várias coisas. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele coloca no singular. Veja que o fruto, não está dizendo os frutos do Espírito. Então tá, o fruto do Espírito é uma coisa só. Por quê? Sendo que depois o texto vai trazer amor, alegria, paz, várias coisas. Porque na concepção bíblica, a gente entende que o fruto do Espírito é amor, que se manifesta em alegria, que se manifesta em mansidão, que se manifesta em temperança, que se manifesta, etc. Então, o fruto do Espírito é um só que se manifesta de outras maneiras. Então, a relação que a Bíblia faz do Espírito Santo e o amor é íntima. E a relação, já vimos, que a Bíblia faz com o Espírito Santo e obediência também é. Então, está tudo interligado, Espírito Santo, amor e obediência. Então, será que faz sentido hoje em dia as pessoas dizerem assim: o mais importante é o amor, a obediência não tem muita importância. O mais importante é amor. A gente ouve falar, aqui e ali, a gente ouve pessoas dizendo: olha, nossa, mas você tá sendo muito duro. O que é mais importante é o amor. Muitas vezes o amor é usado nesse até uma questão, um viés filosófico. O amor é usado para dizer que a obediência não tem muita importância. O mais importante é o amor. Nossa, essa é uma igreja que não ama, que rigidez, etc. Então, às vezes, nesse viés filosófico, as pessoas pensam que o amor está dissociado com a obediência. Não está. Então, o verdadeiro amor vem do Espírito, assim como a obediência vem do Espírito. Por isso que a Bíblia coloca essa interligação do amor, do Espírito e da obediência. O verdadeiro amor obedece. E o verdadeiro amor é dado pelo Espírito, que, por sua vez, é dado para obedecer, que a gente já viu. Então, eu coloco agora esses textos todos aqui na tela. Todos esses textos que eu li com você, vou colocar aqui na tela. E aí a gente vai fazer aqui um apanhado do que a gente falou, e aí a gente entra na segunda parte da minha mensagem. Então perceba que os dois primeiros textos aí está falando da ligação do Espírito Santo com a obediência. Então, se uma pessoa disser assim, não, a obediência não faz sentido, não tem esse negócio de obedecer doutrina, guardar mandamentos, isso aí não tem nada a ver. O que importa hoje é o espírito. Não, mas a Bíblia está dizendo que está colocando nesses dois textos, e eu só estou citando dois, tem vários outros, obviamente, a ligação íntima entre o Espírito Santo e a obediência. E logo depois, os três últimos textos, os textos fazem uma ligação íntima entre amor e o espírito e a obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu vou rogar ao Pai, ele vai te dar outro consolador, o espírito. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo espírito. Então, se esse mesmo espírito que Deus me dá para obedecer, ele também me dá para amar, então o amor não pode ser contra a obediência. Se o Espírito Santo é dado para que eu ame, e também o Espírito Santo é dado para eu obedecer, então o amor e a obediência não estão em contradição. O amor e a obediência estão interligados, ok? Muito bem, agora vamos passar para a segunda parte da minha mensagem. Deixa-me ler esses dois textos aqui com você, ó. Jesus é perguntado, qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Jesus foi amor. Veja a relação que Jesus está fazendo de lei e amor. Paulo escreveu em Romanos, o cumprimento da lei é o amor.
Então, queridos, a gente precisa, como adventistas, deixar isso bem claro na nossa mente, que o amor não está dissociado da obediência. Não é, a Bíblia não coloca assim, ou você ama ou você obedece. Não, a Bíblia coloca os dois. Você obedece por amor. Deus dá o Espírito para que você ame e para que você obedeça. São as duas coisas juntas. Elas não estão separadas. Repito, hoje há no cristianismo aí fora há uma dissociação do amor, como se aquela pessoa que é obediente, ela escolheu a obediência em detrimento do amor. Não. E ao contrário também. Então, a pessoa que realmente ama, ela obedece, ok? Então, vamos agora entrar nessa segunda parte da minha mensagem. Esse texto aqui, eu já lembre-se que o título da minha mensagem é a característica escatológica dos ímpios. Qual vai ser a característica dos ímpios nesses últimos dias, tá bom? Jesus escreveu aí, ó, Jesus falou aí, ó, Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ok, já vimos aqui, Jesus está usando a expressão amor, amor se esfriar. Do que Jesus quer dizer? Ou o que Jesus quer dizer com isso? Lembre-se que a gente já viu. Quem é que derrama o amor em nosso coração? O Espírito. O amor faz a gente obedecer. Lembre-se que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos e me obedecer. Então, quando Jesus está dizendo que nesses últimos dias, lembre-se, a minha mensagem aqui tem a ver com escatologia, a característica escatológica dos ímpios, característica dos ímpios nesses últimos dias. Jesus está dizendo que o amor se esfriará. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as pessoas não vão ter bondade, é, não vão ter compaixão? Sim, também isso, mas não só isso. Por quê? Se o amor é dado pelo Espírito, e Jesus está dizendo que o amor vai se esfriar, quer dizer que o Espírito estaria sendo retirado da terra. Se o amor é dado pelo Espírito, a gente já viu isso em Romanos, se o amor é dado pelo Espírito, e se o amor vai estar se esfriando, quer dizer que vai ter menos do Espírito nas pessoas, ou seja, as pessoas estarão perdendo o Espírito. Se a motivação da verdadeira obediência é o amor, se Deus espera que a gente obedeça por amor, se me amais, guardareis os meus mandamentos, então quer dizer que Jesus está dizendo que a desobediência vai ser uma característica nos últimos dias. Ele está usando a expressão amor. Só que se o amor é a motivação para a obediência e o amor vai se esfriar, quer dizer que o amor dessas pessoas que estão esfriando no amor não será visto nelas obediência, já que o amor é ligado à obediência, ok? E toda essa minha explicação se dá dentro dessa palavrinha iniquidade. Qual é essa palavrinha iniquidade? Jesus está dizendo que o amor vai se esfriar por causa da iniquidade. Então a relação é íntima entre esse amor frio e a iniquidade. Então a pergunta é: o que é iniquidade na Bíblia? A iniquidade vai fazer com que o amor se esfrie, a iniquidade vai fazer com que as pessoas percam o espírito, a iniquidade vai fazer com que as pessoas não obedeçam. O amor esfriando significa isso: não obediência e não ter o espírito, porque a gente já viu a relação entre amor, espírito e obediência. Por causa da iniquidade. Então, o que é a iniquidade que vai fazer com que as pessoas não obedeçam e vai fazer com que as pessoas percam o espírito? Por se multiplicar a iniquidade, o resultado, o amor vai se esfriar, as pessoas não vão ter o espírito, as pessoas não vão obedecer. O que é iniquidade? Vamos lá. E aqui eu entro aí na parte mais final da minha mensagem. Anomia. O que é anomia na Bíblia? O que é anomia? Essa palavra anomia é uma palavra é, grega e eu vou trazer para você três textos onde essa palavra aparece. Tudo bem? Três textos. Primeiro deles a gente já leu. Aqui, ó. Primeiro deles a gente já leu. Lembra que eu coloquei aqui na tela, Mateus 24:12? O amor vai se esfriar. Lembra? O amor vai se esfriar. E o amor vai se esfriar por quê? Por causa da iniquidade. Que significa que significa? Maldade ou iniquidade. Qual é o significado? A palavra lá, olha o que eu vou dizer aqui, ó. A palavra lá, iniquidade, no texto anterior, deixa eu colocar aqui, ó, texto anterior.
Ele não volta, não. Puxa, ele queria voltar. Opa, voltou tudo aqui. Aqui, ó. O texto anterior. Nossa, voltou tudo. Sorry. Aqui, ó. Essa palavra iniquidade, no grego, é anomia. Então, toda vez que você achar no Novo Testamento a palavra iniquidade, é essa palavra aqui, ó. Anomia. Tá bom? Então, essa palavra anomia, na tradução, em algumas Bíblias, é traduzido como iniquidade. Nesse texto é traduzido como iniquidade. Mas vamos ler dois textos mais. Abre sua Bíblia aí, ó. Mateus 13, verso 41. Mateus 13, verso 41. Anomia. O que significa essa palavra? Anomia. Mateus 13, verso 41. Eu leio assim. Todos acharam aí? Mateus 13, 41. O texto diz assim. Aqui. Mandará, Jesus está falando uma parábola aqui, tá? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. E o verso 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, isso daqui é uma parábola que Jesus contou, é uma parábola escatológica. Jesus está falando o que vai acontecer agora com os ímpios quando ele voltar. Então ele está dizendo que vai ser apartado do seu reino todos os escândalos. Vão ser afastados do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Ou seja, a palavra iniquidade é anomia. Outra palavra, outro texto, aliás, Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Mateus 7, 23. Vou esperar você achar aí, Mateus 7, 23. Você pode também pegar esses textos depois com a irmã Rose, você pode ir tirando um print da tela. Quem quiser o texto aí, os textos, pede para a irmã Rose, eu posso mandar para ela. Então, Mateus 7, verso 23, Jesus diz assim: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Esses três textos na tela têm a mesma palavra no grego, anomia, que a tradução é iniquidade na maioria das Bíblias. Em algumas Bíblias, maldade. Eu coloquei algumas possíveis traduções aqui: praticam o mal, praticam o mal. Qual é o significado dessa palavra? Veja, eu vou dar o significado agora, mas entenda que esses três textos que eu coloquei, tem outros, mas esses três textos que eu coloquei são textos escatológicos. Nesses três textos, Jesus, são todos eles frases de Jesus, que Jesus falou que é a característica dos ímpios. Ele diz: o amor vai se esfriar dos ímpios, por causa da iniquidade. Vou apartar do meu reino aqueles que praticam a iniquidade ou praticam o mal. Anomia, a palavra lá. E aí ele diz em Mateus 7, todos os textos aqui, esses três textos, têm o mesmo contexto. São eventos nos últimos dias. O que vai acontecer com aquelas pessoas, os ímpios dos últimos dias, tá bom? São eventos escatológicos. Quando Jesus voltar, o que ele vai fazer com esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas vão se perder. Quem? Quem pratica anomia. O que é anomia? Em algumas traduções, maldade, iniquidade, praticar o mal. Mas o que é exatamente? Agora eu vou trazer para você alguns textos, e eu já estou na parte final, eu vou trazer agora alguns textos que essa mesma palavra anomia aparece no Novo Testamento e como ela foi traduzida. E aí você vai entender literalmente o que é anomia. Entenda? A palavra anomia é uma palavra grega que nesses três textos escatológicos a tradução é iniquidade no geral. Mas essa palavra aparece em outros textos com outra tradução literal. O que é que significa anomia? Olha aí esses textos. Paulo escreveu em Romanos: todo aquele que pecar anomia sem lei
também anomia perecerá. Qual é o significado de anomia? Sem lei, ok? Olha aqui esse outro texto de Paulo. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Tudo que está em amarelo aí é a palavra anomia, que está escrito lá em cima, lá. É a palavra anomia no grego. Embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Então, queridos, nesses dois versos aparece aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes a palavra anomia no grego, e na tradução para o português, a tradução veio literal: sem lei, sem a lei, livre da lei, não tem lei. Então, o que é que significa literalmente a palavra anomia? Significa sem lei, não ter lei, não ter regras. Queridos, qual é a característica? Lembre-se que eu coloquei aqui, ó. Lembre-se que eu coloquei aqui esses três textos? Esses três textos são característica dos ímpios que Jesus deu. Ó, todos os perdidos terão essa característica. É isso que Jesus está dizendo nesses três textos. Todos os ímpios terão essa característica. Qual é a característica? A anomia. E qual é a tradução literal dessas características? Não ter lei. A característica escatológica dos ímpios nesses últimos dias é não ter lei, não viver sob regras, é querer uma vida livre. Queridos, eu me lembro, eu sou adventista há quase 30 anos. E eu me lembro desde a minha conversão, eu sempre dei estudos bíblicos, eu sempre procurei transmitir o conhecimento que eu obtenho, porque eu gosto muito de estudar, então eu gosto muito de pregar também. E eu já tive muitos embates saudáveis, obviamente, com pessoas de outras denominações. Então, eu sempre, quando eu fui debater com as pessoas, a pergunta sempre era a mesma. Nossa, vocês adventistas, vocês estão debaixo da lei, vocês não estão debaixo da graça, vocês têm esse negócio de obediência, Jesus já cumpriu a lei e tal. E aí a gente refuta todos esses textos, todos esses argumentos, porque esses argumentos não têm base. Embora são bíblicos, mas são tirados fora do contexto. O problema é que de um tempo para cá a gente está ouvindo esse argumento de adventista. Então tem muito adventista dizendo não, não tem problema esse negócio de obedecer, esse negócio. E tem gente dentro da igreja adventista hoje sofrendo demais porque quer viver uma vida correta, quer viver uma vida de obediência e sofre dos seus próprios irmãos adventistas dizendo não, isso é muito rígido, isso é muito fariseu. Gente, não, farisaísmo não tem nada a ver com obediência. Outros dizem, não, você é muito legalista. Legalismo não tem nada a ver com obediência. Uma pessoa estritamente obediente, ela não necessariamente é um fariseu ou legalista, porque são sinônimos. O que é um legalismo? Legalismo é aquele que obedece para receber o favor de Deus. Essa é a característica dos fariseus, que Jesus chamou eles, inclusive, de hipócritas. Porque eles faziam as coisas para aparecer, eles faziam coisas para agradar a Deus, eles faziam as coisas para aplacar um Deus irado que eles tinham na mente deles, que Deus não é assim. Vimos aqui no começo da minha mensagem que está interligado o amor com a obediência e o espírito. Então, uma pessoa que ama, ela também é obediente, ela também precisa ser obediente. Não há essa dicotomia na Bíblia de ou você é uma pessoa amorosa ou você é uma pessoa obediente. Não! A característica dos ímpios dos últimos dias são características de pessoas anomia, sem lei, sem regras, que não gostam de obedecer, não querem obedecer. E hoje em dia a gente tem uma filosofia muito perigosa. E eu vou ilustrar da seguinte maneira. A gente pensa assim, bom, até que ponto Deus vai me aceitar? Até que ponto? Será que se eu fizer isso, Deus ainda continua me aceitando? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? É como se a gente estivesse num precipício, ou na beira de um precipício, dizendo assim: se eu chegar mais pertinho, não tem problema, eu não posso é cair. Mas quanto mais pertinho. Gente, se você está vendo que tem um precipício, quanto mais longe do precipício, mais seguro você está, assim ou não? Quanto mais perto, mais perigoso tá. Quanto mais distante você tiver do precipício, mais seguro você tá. O pecado é assim. Então a gente não pode perguntar, isso aqui é pecado? Deus vai me aceitar? Não, só mais o pertinho do precipício. Eu não estou caindo, isso não é pecado, né? Isso não é pecado. Gente, é uma filosofia diabólica essa.
Jesus, nesses três textos, está dizendo que a característica dos ímpios nesses últimos dias serão características de pessoas sem lei, pessoas que não querem obedecer, pessoas que querem viver uma vida livre, sem regras. Essa não é a característica do povo de Deus. E aí eu termino com a característica do povo de Deus. Então, olha aí, guarda esses textos. O que é anomia? Sem lei, sem regras. E qual é a característica do povo de Deus? Olha só Apocalipse 14, com isso eu termino. Vi outro anjo, deixa eu colocar aqui no meu tablet, porque no meu iPad, porque aqui está cortando um pedacinho. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que é isso? Essa é a primeira mensagem angélica. Queridos, Apocalipse 14 é a descrição do povo de Deus nos últimos dias. É o povo que dá uma mensagem para o mundo. E o enfoque dessa primeira mensagem é temer a Deus. Ok, o povo de Deus tem uma característica nesses últimos dias. Essa característica tem a ver com a sua mensagem. É um povo que não só tem uma mensagem para temer a Deus, mas eles mesmos temem a Deus. O que significa temer a Deus? Essa é a característica do povo de Deus nos últimos dias. O que significa temer a Deus? Coloquei tudo na tela aí para você ficar mais fácil para você entender. Eu trouxe, acho que uns 4 ou 5 textos do livro de Deuteronômio. Veja que está em amarelo. Temessem mandamentos. Temas, mandamentos. Então, Deuteronômio 5:29, Deuteronômio 6:2, e aqui na tela mais alguns, Deuteronômio 8:6, Deuteronômio 13:4 e Eclesiastes 12:13. Veja, eu grifei, eu deixei em amarelo, mandamentos para temeres. Temereis, mandamentos, mandamentos, tema. Então, o que é temer a Deus? Temer a Deus é guardar os mandamentos. O povo dos últimos dias não só tem uma mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória, mas eles vivem essa mensagem. Qual é a mensagem? Temam a Deus. O que significa temer a Deus? Obediência. Então presta atenção. Enquanto Jesus diz que a característica dos ímpios é anomia, sem lei, o Apocalipse dá a característica do povo de Deus nos últimos dias. Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? Temem a Deus, ou seja, guardam os mandamentos, porque temer a Deus é guardar os mandamentos. Enquanto a característica dos ímpios é sem lei, a característica do povo de Deus nos últimos dias é um povo obediente, um povo que tem a lei, que leva a sério a lei, que leva a sério as regras. Entende isso? Queridos, hoje tem muito na igreja adventista assim. Isso não tem problema. Não tem problema comer isso. Não, não tem problema comer isso. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Claro que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Mas, querido, a Bíblia aceita todos, mas ela não aceita tudo. Deus aceita todos, mas ele não aceita tudo. E vai ficar isso mais claro amanhã, ok? A gente só está começando. Amanhã e domingo, olha, enfim, aguarde e confie, não perca o tema de amanhã. Então, Deus aceita todos, mas ele não aceita tudo. Não perca o tema de amanhã. Eu estou falando essa frase e o tema de amanhã já está vindo na minha cabeça. Deus aceita todos, mas ele não aceita tudo. A Bíblia aceita todos, mas ele não aceita, a Bíblia não aceita tudo. Não. A gente parece que está vivendo uma filosofia de que aparentemente todo mundo vai se salvar, não importa o que as pessoas façam. Ei, nós temos um Deus de amor, de misericórdia, de graça, sim, é verdade, mas nem todo mundo vai se salvar porque Deus tem regras. Ele não vai contra as suas próprias regras, é o caráter dele. Qual é a característica dos ímpios nos últimos dias? A anomia, sem lei, sem regras, quer viver a vida de qualquer forma. Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? Eles temem a Deus. O que é temer a Deus? Está na tela aí, guardar os mandamentos. E agora sim, para terminar, olha só, 3 textos que apresentam a característica do povo de Deus. Apocalipse 14, Apocalipse 14, Apocalipse 12. Temei a Deus e dai-lhe glória. E aí, no final das 3 mensagens angélicas, diz: aqui está a perseverança dos santos. Quem? Quem dá as mensagens? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Veja, é um povo que tem características diferentes dos ímpios. Os ímpios não têm lei. Os salvos desses últimos dias obedecerão às regras, se afastarão do abismo do pecado, se afastarão do abismo. Não estou dizendo que a gente vai ser santo, não.
Não estou dizendo que a gente é santo no sentido de perfeição, nunca erra, perfeccionismo, não, impossível. Aqui é impossível. Lembre-se que santificação não é glorificação. Glorificação aqui, não. Glorificação só quando Jesus voltar. Mas uma vida de obediência aqui, por amor. Por que por amor? Porque é o Espírito que nos dá o amor. E por que uma vida de obediência? Porque o Espírito e o amor está relacionado com a obediência. O Espírito foi nos dado para a gente obedecer. E a obediência precisa ser motivada pelo Espírito, que o Espírito nos dá, é o Espírito que nos dá o amor. Então está tudo interligado. Não há dicotomia na Bíblia entre amor e Espírito. Não há dicotomia na Bíblia entre amor e obediência. Não. Há dicotomia na Bíblia entre salvos e perdidos. Os perdidos estarão sem lei, sem regras, não querem viver sob regras. Os salvos vão querer viver sobre regras. Terão o Espírito cada vez mais, porque Atos 5,32 diz que quanto mais a gente obedece, mais o Espírito a gente tem. Então veja que nesses últimos dias, característica dos ímpios, queridos, é sem lei, sem regras. Não, isso não precisa, isso não. E não perca o tema de amanhã, não perca o tema de amanhã. Isso entrou na igreja. O último texto aí, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Qual é a característica do remanescente? Os restantes. Qual é a característica dos remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, a característica dos salvos, queridos, nesses últimos dias é, tá aí na tela, guardar os mandamentos. Temer a Deus é guardar mandamento. A gente já viu. E qual é a característica dos ímpios dos últimos dias? Não tem lei. Não tem lei. Não quer regras. Quer viver a vida de qualquer forma. Então, queridos, que a gente possa fazer uma avaliação nossa para ver se a gente está com essa tendência de, Senhor, eu mais santo, Senhor, mais santo ainda, eu sei que eu preciso ser mais santo, eu sei, porque o Espírito vai nos revelando os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, mais santo, eu quero ser mais santo. Essa é a característica dos salvos. Característica dos ímpios. Não, não tem problema, isso aqui não tem nada a ver. Todo mundo faz, todo mundo come, todo mundo veste, todo mundo usa, todo mundo vai nesse lugar, todo mundo acessa isso, todo mundo vê isso. Então, essas são características que me mostram quais são os meus frutos, porque os frutos é o resultado daquilo que a árvore é. Então, que Deus nos abençoe para que a gente compreenda que nesses últimos dias a gente não tem que buscar obediência para conseguir alguma coisa de Deus. Não. A gente precisa buscar Deus. Se me amar, se relacionar comigo e me amar, o resultado vai ser obediência. Se eu te dou o meu espírito, se você se relaciona comigo, eu te dou o meu espírito e aí você me obedece. E quanto mais você me obedece, mais eu te dou o espírito. Esse é o. Tudo, queridos, tudo cai numa palavrinha: comunhão com Deus. Não perca o tema de amanhã, ok? Não perca o tema de amanhã. Deixa eu fazer a oração para terminar. Senhor Deus, obrigado pela vida e saúde, obrigado pela manhã que o Senhor nos dá com vida para continuarmos estudando a tua palavra nessas primeiras horas do dia e pedimos as tuas bênçãos para esse restante de dia, esse dia de preparação, pedimos as tuas bênçãos para o teu santo sábado e pela tua misericórdia amanhã nos traga mais uma vez para a continuidade desse estudo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.